A vida é cheia de provações. Todos nós enfrentamos momentos de dúvida e desespero. Mas a história de Jó nos lembra que mesmo na noite mais escura, a fé pode perseverar. A jornada de Jó é um testemunho do poder da fé inabalável diante do sofrimento inimaginável. A história dele é a nossa história. É uma história de resiliência, de encontrar força diante da adversidade. Ela nos ensina que mesmo quando não entendemos, mesmo quando a vida parece injusta, nossa fé pode nos guiar. Jó era um homem bom. Ele era conhecido por sua bondade e generosidade, sempre disposto a ajudar os necessitados e a oferecer uma palavra de conforto. Ele era um homem de Deus, vivendo uma vida de retidão e integridade. Sua fé era inabalável e ele passava horas em oração, buscando orientação e sabedoria divina. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro e reto, temia a Deus e evitava o mal. Jó 1:1. Ele seguia os mandamentos de Deus com devoção e era um exemplo para todos ao seu redor. Seu coração era puro, suas ações justas. Ele ajudava os pobres, alimentava os famintos e oferecia abrigo aos desabrigados. Sua generosidade não conhecia limites. A vida de Jó era abençoada. Ele era próspero em todos os aspectos, com uma família amorosa e um lar confortável. Seus filhos e filhas eram sua alegria e orgulho. Ele tinha uma família amorosa, um lar confortável. Suas refeições eram momentos de união e gratidão, onde todos se reuniam para compartilhar histórias e risadas. E vastos rebanhos de gado. Seus campos eram férteis e suas colheitas abundantes, refletindo a bênção de Deus sobre sua vida. Sua prosperidade era um testemunho de seu trabalho árduo e sua devoção a Deus. Ele acreditava que tudo o que possuía era um presente divino e sempre expressava sua gratidão. Sua vida era um exemplo brilhante do favor de Deus. Ele vivia cada dia com um coração cheio de gratidão e uma alma em paz, sabendo que estava sob a proteção e o amor de Deus. Um dia a tragédia aconteceu. Jó perdeu tudo. Seu gado foi roubado ou pereceu. Seus servos foram mortos. E o pior de tudo, seus amados filhos perderam a vida em uma terrível tempestade. Imagine a dor, a completa devastação que Jó deve ter sentido. Em um único dia, seu mundo virou de cabeça para baixo. Tudo o que ele amava se foi. O sofrimento de Jó não havia terminado. Ele foi acometido por uma doença dolorosa e debilitante. Seu corpo estava coberto de feridas, causando-lhe agonia constante. Ele foi forçado a se sentar em cinzas, raspando sua pele com um pedaço de cerâmica quebrada. A esposa de Jó, dominada pela dor compartilhada, o incentivou a amaldiçoar a Deus e morrer. Jó 2:9. Mas mesmo em sua hora mais sombria, Jó se recusou a se afastar de Deus. Seus amigos, ao saberem de suas desgraças, vieram consolá-lo. No entanto, eles vieram com suas próprias ideias sobre o porquê do sofrimento de Jó. Eles acreditavam que o sofrimento de Jó era uma punição por algum pecado oculto. Suas palavras, embora bem intencionadas, só aumentaram a dor de Jó. Eles não conseguiam ver além de sua própria compreensão de justiça. Eles não conseguiam compreender que, às vezes, o sofrimento tem um propósito além da compreensão humana. Jó, em sua angústia, clamou a Deus. Ele estava perdido, sentindo-se abandonado e traído pelo destino. Ele questionou por que ele, um homem justo, estava sendo punido. Suas palavras eram carregadas de dor e confusão, ecoando no vazio ao seu redor. Ele exigiu uma explicação para seu sofrimento. Cada lágrima que caía de seu rosto era um testemunho de sua busca desesperada por respostas. Os gritos de Jó não eram de desafio, mas de um coração em busca de entendimento. Ele queria saber o porquê de sua dor, o propósito de seu sofrimento. Deus, ouvindo os clamores de Jó, respondeu. Sua voz não era de condenação,
mas de sabedoria e compaixão. Ele não ofereceu respostas fáceis. Em vez disso, ele apresentou a Jó uma série de perguntas, desafiando sua compreensão do universo. Em vez disso, ele questionou a compreensão de Jó sobre o mundo e seu poder. Ele perguntou se Jó poderia compreender a vastidão da criação, a complexidade da vida. Ele lembrou Jó da vastidão da criação, as complexidades da natureza e os mistérios que estão além da compreensão humana. Ele mostrou a Jó a beleza e a grandiosidade do mundo, os mistérios que estão além da compreensão humana. Jó, diante da majestade do universo, começou a entender a profundidade e a complexidade do plano divino. Ele percebeu que algumas respostas estão além do alcance humano e que a fé e a confiança em Deus são essenciais para navegar pelas provações da vida. Deus falou com Jó de um redemoinho, sua voz poderosa e inspiradora. Ele desafiou a perspectiva limitada de Jó, perguntando-lhe: "Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra?" Jó 38:4. Deus lembrou Jó que, como humanos, somos limitados em nosso entendimento. Não podemos compreender a vastidão do plano de Deus ou as razões por trás de cada evento. Ele desafiou Jó a confiar em sua sabedoria e soberania. Jó, diante da imensidão do poder e sabedoria de Deus, humilhou-se. Ele percebeu as limitações de seu próprio entendimento. Ele reconheceu a soberania de Deus, dizendo: "Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Jó 42:2. A constatação de Jó não era sobre aceitar uma situação injusta. Era sobre aceitar que, mesmo em sua limitada compreensão humana, ele podia confiar no Deus que o amava. Deus, satisfeito com a humildade e fé inabalável de Jó, o abençoou além da medida. Ele restaurou a saúde de Jó, dobrou sua riqueza e o abençoou com uma nova família. Os últimos dias de Jó foram ainda mais prósperos do que os primeiros. A história de Jó nos lembra que Deus vê nosso sofrimento, Ele ouve nossos clamores. E embora Ele possa nem sempre explicar as razões para nossas provações, Ele nunca nos abandonará. A história de Jó é um farol de esperança para todos que sofrem. Jó, um homem justo e temente a Deus, enfrentou perdas inimagináveis. Ele perdeu sua família, sua saúde e suas posses, mas nunca perdeu sua fé. Isso nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, a fé pode perseverar. Jó nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma luz no fim do túnel. Sua história é um lembrete poderoso de que a fé pode nos sustentar através das tempestades da vida. Ela nos ensina que o sofrimento nem sempre é punição, mas uma oportunidade de crescimento e um testemunho de nossa fé. Jó não apenas suportou suas provações, mas também emergiu delas mais forte e mais sábio. Ele nos mostra que o sofrimento pode ser um caminho para a transformação espiritual. Portanto, quando você enfrentar suas próprias provações, lembre-se de Jó. Lembre-se de sua paciência e de sua confiança inabalável em Deus. Jó nos ensina que mesmo quando não entendemos o motivo de nosso sofrimento, podemos confiar que Deus tem um plano maior para nós. Lembre-se de sua fé inabalável, sua resiliência e sua recompensa final. No final, Jó foi recompensado por sua fé e perseverança. Ele recebeu de volta tudo o que havia perdido e muito mais. Sua história é um testemunho do poder da fé e da graça de Deus. Apegue-se à sua fé, mesmo quando for difícil. A fé de Jó nos inspira a continuar acreditando, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. Ela nos lembra que a fé verdadeira não é abalada pelas circunstâncias, mas é fortalecida por elas. Pois no final, o amor e a graça de Deus prevalecerão. A história de Jó nos assegura que, independentemente das dificuldades que enfrentamos,
O amor de Deus é constante e sua graça é suficiente para nos sustentar. Que possamos sempre nos lembrar disso e encontrar esperança em nossa fé.